Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Stop and Go. Aqui é a Vicky. E dessa vez eu tô aqui com o Samuca, com K. Eu sou Samuca com Kata. O Samuca com C. Oi, gente, eu sou o Samuca com C. E a Emily. Oi, gente, eu sou a Emily, mas também conhecida como a Ami. O Beck não tá aqui essa semana porque ele foi pra praia, tá? Tá melhor que a gente. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre como foram os testes de pré-temporada da F2 e da F3 e as nossas expectativas e previsões pra temporada desse ano, beleza? Vamos lá? O Samuca com C está. O meu xará está com mais ansioso pra falar dessa Fórmula 2 do que eu. Eu acho que, tipo, em vez de a gente ficar falando Samuca com C, Samuca com K, vai ter que ser Samuca pro Samuca com C e você vai ser Samuel. Você quer ser Samuca com K? Tal qual Carol com K. Eu fui muito divertida. Se a Sassá tivesse aqui, ia me chamar de Samuca. Não, quem foi que me deu esse apelido? Nem eu sei mais. Foi a Emily! A Sassá me deu Samuca ao 7, que depois vocês vão entender o que é o 7, mas tudo. Inclusive, antes da gente começar, eu queria dizer que eu achei um tanto quanto, não sei, talvez divino, ou algo assim extremamente genial, o fato do Samuca com C estar participando justamente do episódio 16. Porque ele tirou o 16 da bio. Ai, meu Deus. Eu achei que o assunto seria... Eu achei que o assunto seria sobre Fórmula 2, cara. Fórmula 2, pode Fórmula falar de um 3. querido. A gente pode falar de um querido que foi 16 também, nosso querido Roy Nissany. Não, Porra, a gente verdade. vai botar assim uma enquete no final aqui dizendo assim: o Samuca ele tem que colocar o 16 na bio de novo, vai botar sim e sim. Eu já adianto que claro. isso não vai acontecer, galera. Sinto muito em decepcionar vocês, mas não vai rolar. Bom, seguindo para o assunto em si do episódio de hoje, vamos falar primeiro da F3. Vocês assistiram a pré-temporada? Ou só eu? Assistiram entre aspas. Não, né? Porque não tinha Assistir, exatamente. Tipo, acompanhar é o jeito correto de falar. Porque não tinha onde assistir, tinha só o Lifetime. Eu acompanhei mais as classificações, não cheguei a ver os live times assim especificamente porque não batia o meu horário, mas cheguei a acompanhar assim por cima os líderes. Eu vou dizer que eu tô com uma expectativa muito alta por conta de um piloto aí, mas falaremos disso. Certo. Cara, eu não assisti, né? Eu também acompanhei assim por alto, porque tem um dos pilotos que eu gosto muito que tá lá e ele tava vindo muito bem, que é o Oliver Guts. Eu tô com muita esperança, mas também vi como outros pilotos, porque desse ano tem muito Hulk, né? Muito. Então, muita gente me surpreendeu, a gente não estava esperando, indo bem, apesar de serem só testes, pode ser um sobreaviso do que pode vir esse ano, né? Então, tem muitas expectativas aí para ter uma boa temporada. Perfeito. Eu acho que assim, a gente não pode levar o teste muito super a sério, mas é bom. E só pra quem não assistiu saber, eles perderam o primeiro dia, essencialmente, porque choveu, então foi uma bosta. Ninguém basicamente deu voltas. A pessoa que deu mais volta deu 20 voltas, o que é pouquíssimo, sabe? 20, 22 por aí. Então o primeiro dia foi meio inútil. Então eu vou falar só quem liderou as coisas no segundo e no terceiro, só pra vocês saberem. É bom só deixar claro aqui que choveu no Bahrein, tá? No Bahrein, tá? O que não era esperado, né? Gente, por quê? Simplesmente choveu lá onde todo mundo tinha expectativa de não chover justamente para ter teste decente. Foi só pra zoar as crianças, cara. Não tem explicação. Bom, no segundo dia de testes, na sessão da manhã, quem liderou foi o Charlie Wurz. Na sessão da tarde foi o Luke Browning. E no terceiro dia, o Luke Browning liderou da manhã também. E a da tarde foi o Dino Beganovic. Sei lá, esqueço. Então, basicamente foi isso, que é da pré-temporada, sabe? Como a gente disse, tipo, tem que levar com muita, entre aspas, sabe? Não dá pra assumir nada independente a isso. Porque é realmente só teste. Mas ainda assim, eu penso que, por exemplo, as pessoas que já estavam no ano passado podem vir a ter uma força esse ano, principalmente o Dino, que teve muito problema no passado, e eu acho que ele estando numa prema e sendo um bom piloto, ele pode estar ali na disputa, mas tem muita coisa por fora também que não depende só dele, né?
Justo. Então, falando em relação a isso, né, o que que vocês têm de expectativa para esse ano? Algo que específico? Olha, eu fiquei meio surpreso com o Luke Browning liderando ah, os dois treinos, mas é um cara que ano passado, eu acho que vocês vão lembrar, ele começou muito bem, inclusive me surpreendendo na F3. Eu não esperava o desempenho que ele teve ali no começo, depois ele acabou decaindo, alguns erros na pista, e ele estando na high-tech, eu acho que com um ano já e com um pouco mais maduro, eu acho que ele pode figurar ali no top 10, talvez. Seria interessante para ele. Sim, acho bem possível. Fora que ele também é um piloto de academia Williams, né? Tem toda a cobrança quando se é piloto de academia. Sim, tem isso, é verdade. De todo caso, é muito bom lembrar, além dessa questão, é que dependendo a equipe que se está e também dependendo de como é que vai ser a Fórmula 2, principalmente quando você se visa a um 2025, é interessante lembrar que também as perspectivas da gente tem que ser muito em relação ao onde que isso pode chegar. Porque assim, o Luke, por exemplo, ele tem um puta talento, vamos dizer assim, para ser campeão. Mas ele vai ser campeão na high-tech? Eu duvido. Entendeu? Então a gente precisa meio que calibrar realmente essas questões. Quando você tá visando no outro ano, em 2025, estar indo para a Fórmula 2, você ainda tem mais a mostrar. Todo mundo ali quer mostrar alguma coisa, mas principalmente esses que já estão visados, porque assim, o Luke Browning, Oliver Gutt, Dino, Gabriele Mini, são pessoas que ano passado já estavam visadas por terem bons resultados, né, que surpreenderam de certa forma, e que podem vir a estar na Fórmula 2 ano que vem, dependendo de como for a Fórmula 3. Então são pessoas que já chegam assim com mais uma certa pressão maior e uma vontade também, até porque eles também já são experientes, né? Já tem mais de um ano de categoria. Sim, é verdade. Eu estava falando em relação a você tentar calibrar mais ou menos suas perspectivas, ou nossas perspectivas, não em relação também ao teste, mas principalmente em relação ao que se pode pensar, vamos dizer assim, dos pilotos, em relação às expectativas de quando ele pode chegar. Isso aí também tem que ver muito em relação ao qual ponto as próprias academias, como a Amy estava falando sobre esse peso das academias, podem ser estabelecidos em relação a isso. Como, por exemplo, do Luke Brown, é uma high-tech. E uma high-tech, ela não vai dar a chance do Luke Brown de ter seguramente um título. Ele pode surpreender, obviamente, mas eu acho muito difícil. Principalmente que os últimos títulos saíram principalmente da Trident e da Prema. Além que a Prema tem pilotos muito talentosos também, né? Como eu tenho um ranço com o Dino, mas eu não sei o que é. Enfim. E também é outra coisa, né? Tipo o Everett e, obviamente, o Mini. Então é bastante interessante. O Mini, inclusive, que estava na high-tech. Vai ser bastante interessante a gente ver como é que vai ser essa dinâmica aí, pra gente não se surpreender dadas essas perspectivas. Sim. Eu acho que a Prema vai, né, acabar. Esse triozinho da Prema aí é um triozinho da pesada, viu? Eu acho que o trio da Prema das lineups ele é o melhor que tem. Tem um carinho muito grande pelo da MP, não vou negar. O da MP acho que ali tem o meu coraçãozinho, mas eu acho que o título vai para o mini da Prema. Já dando aqui meu palpite, eu acho que no primeiro ano ele já andou muito bem de high-tech. E nesse segundo ano não vai ter como fugir, apesar de a gente ter o Lindblad ali, ter outros caras que vão ir pro seu Mas a gente segundo vai chegar ano, lá daqui a mas pouco. pra mim ele é franco favorito. Eu também acho. É porque eu vou colocar, inclusive, um ponto aqui do Samuca, porque eu não sei se a gente vai discutir aqui equipe por equipe da Fórmula 3, não sei se vai dar tempo, né? Mas assim, geralmente quem rivaliza com a Prema é a Trident. E a Trident, não, o trio da Trident não me anima, desculpa. Não me encanta também. Não me encanta. Bom, pra gente não ficar muito tempo falando, é que são muitas equipes, muitos pilotos, pra gente não perder tempo falando de todo mundo, vamos falar por equipe, só rapidinho, assim, quem que vocês acham que vai ser o melhor da equipe e o que esperar da equipe, do trio.
Então a gente pode começar com a Prema mesmo, que os 3 pilotos são o Dino Beganovic, o Mini, né, e o Lindblad. O que a gente pode esperar? Como eu disse, eu acho que é a melhor lineup dali. Eu acho que o Samuka tem razão, tipo, a lineup da MP é bem legal também. Então eu acho que... Assim, eu acho que o Mini vai ser o melhor dos 3, porque eu acho que ele vai ganhar, então... Mas eu acho que vai ser uma lineup bem forte, viu? O que vocês acham da Prema? Eu acredito, assim, eu concordo com vocês nessa parte de achar que é a equipe mais forte pelo talento individual, que coletivamente vai dar certo, provavelmente. Me dói porque tem o lado coração e o lado torcida, que é o meu coração, e o lado cabeça, razão. Eu também acho que o Mini deve ser a pessoa que vai se sobressair na equipe, mas meu coração gostaria muito que fosse o Lindblad por motivos de torcida mesmo. Entendo. E vocês, Samués? Eu sigo no raciocínio da Amy ali também, porque eu sou muito fã do Lindblad desde quando ele pilotava no kart e sempre gostei muito. Só que o Mini, contando com um carro melhor do que ele já pilotava no passado, com uma experiência maior na F3, eu acho que tanto pro Dino quanto pro Lindblad, que é um rookie, querendo ou não, apesar do talento, não vai ter como parar ele, não. Aham. Eu acho bom lembrar, pra quem não sabe, que o Lindblad tá vindo direto da F4, tá? Então, tipo, ele pulou a freca. Só pra vocês saberem. Que pra gente não é nada, né? É isso também. Por exemplo, não vai ter mudança de carros da F3, vai ter só na F2 por enquanto. Então, de uma certa forma, a gente pode contar sim com a experiência como um fator chave. Eu acho que o Mini é muito rápido e ele tinha um pouco de afobação na high-tech. Então, eu acho que inclusive na Prema, ele usando um pouco mais a cabeça, ele pode bater. Agora sim, o Dino, apesar que eu não acho ele um maior talento em relação ao Mini. Além que minha torcida, obviamente, eu tenho uma pinca de torcida da F3 e o Mini é um deles. Mas falando aqui sem o clubismo, eu acho assim, o Mini tem potencial para bater o Dino, mas se ele não usar a cabeça, o Dino ele tem um pouco de cadência maior do que o Mini, ou pelo menos ano passado teve. Então eu acho que assim tem sim a chance do Mini ali ser um piloto que é, nas entranhas ele pode se surpreender. Eu não descartaria o Mini não, desculpa, o Beganovic nas entranhas pode surpreender. Então eu não descartaria o Dino de, de ter chance de ser o melhor da Prema, apesar que minha aposta seguramente vai para o Mini. Eu queria fazer uma pontuação que a gente também fala muito sobre essa questão de ter um ano a mais de categoria e ajudar, e eu concordo muito com isso, tanto que eu frisei. Só que a gente não pode esquecer que ano passado Gabriel Bortoleto chegou como rookie e surpreendeu de certa forma, né? Então a gente não pode esquecer que pode vir alguém que esteja no primeiro ano e vá surpreender. Sim. E nesse caso, Ami, eu acho que esse papel, pela perspectiva, por exemplo, do próprio carro mesmo, vai caber ao Average. Então, assim, eu não acho. Eu acho que o Average tem esse papel principalmente pela questão da equipe, a Prema. Eu não vejo, por exemplo, o Stance Horner ou qualquer outro piloto fazendo esse papel, sabe? Sim, Entendi. eu falo realmente em relação a ele, porque ele tá numa equipe já de ponta e ele é muito talentoso, então a gente não pode também descartar, porque os outros companheiros dele são talentosos, ele também é. Mesmo que esteja no primeiro ano, ele pode vir pra surpreender geral. Pode ser. Eu não descarto, porém eu acho difícil. Bom, vamos para a próxima equipe então, que no caso é a Trident. Os 3 pilotos deles são o Fornaroli, né? O Forninho. Esse cara aqui, o nome dele é Megatonif. E o Ramos. O que achamos da Trident? Forninho vai dominar, é isso aí. Acho que é mais fácil falar dele, porque a gente já conheceu, né, como ele foi companheiro de equipe do Gabriel, e ele Sim. mostrou, né, alguns resultados bons também, só que eu já ouvi falar, acompanhei um pouco em categorias menores o Megantop, eu não sei o nome dele, não sei falar isso, Também não mas sei. eu não acho, não sei muito bem o que esperar, sempre achei que ele meio de grid, mas a gente não sabe muito bem o que esperar
da galera que tá chegando agora numa categoria como a Fórmula 3. E o Ramos, não faço a menor ideia do que vem aí. Exatamente, eu acho que vai estar todo mundo mais ou menos no mesma Mesmo nível. vibe, né? E você, Samuel? É uma E você, questão, Samuel? é uma questão muito interessante, porque, por exemplo, você teve no, na, meu Deus, esqueci o nome, na Trident, quase saltava MP aqui, na Trident, vários trios ao longo desses últimos anos que eram trios bons, que obviamente levou o título da Trident 2 anos seguidos, né? Você com Durham, e aí depois você vem atrás e tem um Fornaroli com Bortoleto. Ou seja, tipo, você tem pilotos ali bons. Tipo, o Fornaroli, ele não é algo assim para ser descartado com ele. Ele vai pegar top 6 ou top 7 facilmente. Eu só não acho que ele seja o líder necessário para uma equipe do pavilhão da Trident. Mas ele vai ganhar, obviamente, porque ele tem mais experiência com isso. Os outros dois estão vindo, acho que qual é o nome dele? O Megetuni tá vendo da F3, da F3, da FES regional, alguma coisa assim, e o Santiago Gomes tá vendo a Freca. Então, assim, eu sinceramente, e são pilotos, inclusive, mais velhos. Então, assim, eu realmente não acho que a Trident venha nem para top 2, sinceramente. Eu acho que no top 3 ali pode ser se o Forninho conseguir bom desempenho. Mas eu realmente acho que sim, o Forninho vai ganhar tranquilamente nessa equipe aí, eu acho que sem surpresas. E desempenho da Trident se for bom, vai me surpreender. Justo. Acho que a gente tá mais ou menos todo mundo na mesma vibe pra isso também. Bom, seguindo, vamos pra MP. Na MP a gente tem Tremens, Stuka e Dune. É um triozinho legal. Eu gosto dos três. Eu acho que os três são rookies, né, na F3. O Alex Dune é muito bom, mas eu vou puxar pra um dos meus queridos. Acho que eu vou no Tremnitz, porque eu acho que o Stuka vai penar um pouquinho pra fazer esse pulo também, F4 pra F3 direto. Apesar que isso é só porque eu vou puxar pros meus meninos, tá? Porque pode ser que o Alex Dune ganhe, ele é muito bom. Tipo, dos três, né? Cara, eu gosto muito da MP como equipe, de modo geral. É uma equipe que tem meu carinho, meu coração, por terem passado pilotos que eu amo, né? Inclusive, a Vic tava puxando o saco do Tim e eu tava aqui pensando que ele vai herdar o engenheiro do Franco, que é uma pessoa incrível e um engenheiro muito foda. Pelos trabalhos que ele teve com os meus meninos, eu conheço já e eu imagino que vão fazer um trabalho muito bom juntos. E eu também acho o Travis muito bom. Eu acredito que ele vai desempenhar muito bem com a MP, apesar da MP não estar dando um carro para os pilotos da F3 competirem ativamente pelo título, né? Apesar disso, nos últimos anos eles têm tentado fazer boas atuações e estão fazendo. E aí eu acho que o Travis pode ser uma das nossas surpresas nesse top 10 do ano, mas também puxando aí pro Dune, que eu ouço muito falar. Não cheguei a acompanhar ele, mas pelo que eu ouço falar de quem já acompanhou, ele é um piloto muito bom. Então, eu acho que essa equipe da MP, de modo geral, ela é muito interessante e é pra ficar de olho. Uhum. E você, Samuel? Olha, vamos partir aqui do histórico que essa disputa vai ficar entre o Tremix e o Dune, porque o Stuxa já tinha sido, inclusive, disputou com o Dune e perdeu. Então, assim, eu acho. Mas, vamos falar sério, vai ser, eu acho que uma das equipes mais equilibradas. Eu não acho que vai ser, tipo, uma aberração igual a MP, que foi, tipo, Martins Collet e o. Nossa, eu não lembro nem mais o nome dele, gente. Meu Deus. O Van. Não, pra você ter noção. Só O por holandês, esse... o holandês que tá vendo. Meu Deus, eu não lembro mais o nome dele, gente, perdão. Se o coitado ouvir isso daqui, ele se mata. Enfim, e aí, essa questão, eu não acho que vai ser isso. Acho que vai ser muito equilibrado essa disputa do PMP. Só pra lembrar também, a MP, ela não é uma equipe que possa ser descartada. Eu acho que ela tem muito potencial, inclusive, para ser o segundo ali, então, tipo, principalmente em equipe, principalmente eu acho que pela inexperiência, não vou dizer fraqueza, mas inexperiência da Trident nesse ano. E, cara, eu acho que o Tremens sai na frente para essa liderança, mas eu
eu prevejo muito um crescimento do Dune ao longo do campeonato. Então, vai ser interessante ver. Eu não vou nem votar aqui, entendeu? Vou deixar os 2 votos aí pro Dune a 1, porque é uma questão que eu tô mais curioso para ver como é que vai ser do que de fato eu prever o que vai ser, realmente. Certo. Bom, então vamos para a próxima, que é a Campus. Na Campus a gente tem Boia, Montoya e Gates. O Oli Gates. Novamente, vou puxar para mim, então vamos de Oliver Gates e é isso aí. Esse que também é Peraí, o. Vicky, peraí, repete aí o que você falou? Cala a boca, Samuel. Não, como é? Ela disse, vou puxar pra mim, Eu aí sou eu pensei, ela vai maluca. votar no Montoya, aí ela chega e vota no Não, Gates, velho. eu não sou maluca igual você. Eu tenho que puxar pro povo da minha. Academia. Da minha academia, pô. A Montoya maior não é defensora. mais. Isso aqui é uma quebra de expectativa, porque todo mundo que tá acompanhando essa vai dizer assim, tipo, poxa, eu vi que vai falar no Montoya, né? Aí ela fala, Gates. É impressionante. Só você achava isso. Com isso dito, eu acho que é um triozinho esquisito esse. Eu nunca sei o que esperar do Boia. O Montoya a gente já conhece, ele só vai trazer entretenimento e eu acho sinceramente que o Wally é o melhor piloto dos três, então eu vou dele. Agora a Emily pode começar, eu acho. Realmente, agora puxando a boia, não o Mario Boia, mas a boia do meu querido Oliver Guts. Só adicionando uma coisa que o Samuel falou, que eu ia comentar, mas não deu tempo, que foi sobre a disparidade de pilotos que a MP tem, que eu achei assim, absurdo, sabe? Junta com o fato de que o Mario Boy ano passado estava na MP, né? Então, assim, eu acho isso muito bizarro. Então, acho que é desequilibrado e esse ano não vai ser tanto. Voltando para a nossa querida Campos, eu acho, sem clubismo e com clubismo também, que o Oli vai se sair muito melhor que os outros dois. Não só porque eu torço para ele, mas porque eu acompanhei muito ano passado também. E ele tinha boas chances de fazer resultados bons, só que muitas vezes atrás a gente deixava ele na mão, o carro, né, apagava ou ele também dava umas erradas bizarras. Mas esse ano eu acredito que com a evolução da mentalidade dele e o fato de que, para quem não sabe, a família dele é grandinha aí no automobilismo, ele tá melhor preparado e ele entrando na academia da Red Bull também tá tendo a oportunidade de participar e ver que ele realmente vai evoluir. Tirando pelos testes também que ele foi muito bem, não ficou fora do top 10, se eu não me engano, mas acho que só no último dia que ele não performou o que eu esperava. Mas eu acho que vai ser um ano muito bom para ele e eu espero, né, o que eu queria no fundo do meu coração que ele fosse campeão. Mas aí eu acho que eu tô pedindo muita coisa. E aí, Samués? Mas o Gaut, eu acho que eu me surpreendi, na verdade, é que, tipo, eu lembro que na época que tinha o Gaut, eu gostava dele, mas eu gostava dele por um motivo totalmente ridículo, que era que ele corria com a bandeira de Mônaco. Só por causa disso, velho. Nossa, Aí depois começou, aí tem depois muita nacionalidade, tá? e tipo, eu nem conhecia, eu acho que eu não conhecia a Amy na época, então assim, obviamente eu não sabia se a Amy já tinha adotado ou não. Mas era muito interessante, porque eu, tipo, não via mais ninguém falando do Guts, só tinha eu e o Beckman falando, e depois ele conquistou a torcida real. Tipo, tirando isso, vamos voltando aí. Cara, por mais que a Vicky ame o Sebastião Montoya, eu realmente não acho que ele vá desempenhar o que ele não desempenhou ano passado. O Boia, velho. Porra, toda vez que falo do Boia, eu fico parando pra pensar quem é o Boia. Tipo, sabe, às vezes você. Tipo, em 2026, quando a gente vai gravando isso, obviamente, se o Boia for na F2, aí você for falar assim, e eu for falar e citar a Campus de 2024, eu certamente vou esquecer o Boia. Eu vou falar do Gold, vou falar do Montoya, mas eu certamente vou esquecer do Boia. Então, tipo, só pra deixar bem claro em relação a isso, quem é o líder da equipe aí, entendeu? Justo. Bom, a próxima equipe é a High Tech. Lá a gente tem o Luke Browning, o Stanthorn e o Shields. É porque assim, o Luke Browning vem mostrando muita evolução. Pelo menos nos testes ele deu a entender isso, sabe? E eu acho que ele tem um potencial muito grande de crescer. Então, eu super iria de Luke Browning.
Cara, eu pensei que eu era louco, mas agora que o Samuka falou sobre a possibilidade do GOT Top 3, eu estou considerando que eu tenho sanidade, ao contrário do que todo mundo que ouviu isso aqui Você fez. para, cara. Pelo amor de Deus. Para de desacreditar do meu loiro. Ok. E a high-tech? Reparem que ele tá mais otimista do que eu, pra você perceber. É. Uhum. Eu acho que em relação a isso tá todo mundo no mesmo barco, porque a equipe do Luke com companheiros não é assim, né, algo que brilha pra muita gente. E o Luke ano passado ele já surpreendeu a gente com os bons resultados que ele teve. Obviamente ele também teve problemas. A maioria dos pilotos de Fórmula 3 tem problemas, então é um campeonato que é quem tiver mais constância e às vezes muita sorte também. Agora, esse ano eu acho que ele também vem forte para brigar ali no top 3, para brigar talvez pelo título, mas também considerando que a equipe dele entrega um carro pra isso, né? Que não é muito bem o que a gente tá vendo ultimamente. Uhum. E você, Samuel? Bom, vamos lá. High-tech. Cara, vou dar uma perspectiva. O Luke Brown vai sair de pipoqueiro no final da temporada. E a culpa não vai ser dele. Eu não preciso elaborar sobre isso, né? Às vezes, não vou dissertar sobre. A high-tech sempre é assim, tipo, como tem um piloto, tipo, já começa bem. Mas aí quando começa a temporada, ela começa a fazer merda. Porque, tipo, é intrínseco da high-tech isso, entendeu? A high-tech não consegue passar a temporada sem fazer merda. Então, no final das contas, o Luke Brown vai começar muito bem. Se pá, vai estar disputando lá com as Premas, e aí depois vai começar a perder ponto por causa da high-tech, e o povo vai lá, Luke Brown é pipoqueiro, entendeu? Tipo, e aí vai fazer o quê? Vai fundar o Hater Clubber do Luke Brown, do qual eu vou ser firmemente contra, tá? Ao contrário do clube hater que está se formando aqui hoje, que é o do Raul. Em breve vocês saberão por quê. E aí, e aí depois, tipo, todo mundo vai falar o quê? Tipo, porra, a high-tech é uma merda. E aí chega lá, próximo ano, a high-tech contrata mais piloto bom de novo, né? Tipo, a galera vai lá e enfia mais piloto bom de novo dentro da high-tech e o ciclo se repete. E tem sido assim essas temporadas todas e vai ser assim, eu acho. De novo. Outro coitado também que saiu como pipoqueiro, que é o Stance Horner. Inclusive, a MA deixa ele um pipoqueiro, né? Tipo, também vai sofrer com a high-tech. E no final das contas tem o Shields. E me desculpe aí, fãs do Shields, se é que tem, eu não conheço o Shields. É isso. Tá certo. É só pra defender a Amy aqui, é só pra defender o Stance Horner aqui, que ele não é pipoqueiro, tá? Tá. Você já tinha falado isso. Bom, as próximas 5 equipes, acho que dá pra gente ir rapidinho, porque, assim, é bem claro. Não tem, assim, ninguém muito importante e é bem claro quem vai ganhar cada uma. Então, ó, Genzer, a gente tem Wurtz, Esterson e Zagazeta. Wurtz, né? Todo mundo concorda? Sim, senhora. Não tem Ah, meu discussão em Samuel relação falou a isso, não, na inclusive. verdade. Mas ele pode, confia. Bom, na VAR, a gente tem o Leon, a Sofia Flores e o Tom Smith. Cara, eu Leon, tenho muitas opiniões sobre a VAR Motorsports, ok? Ok. fala. Mas, não, considerando que ano passado 98% dos pontos foram marcados pelo Caio Collet, esse ano vai ser 100% Sofia Forte. Nossa, você tá subestimando muito o Noel Leon. Sofia? Eu acho que ela tá subestimando o Tom Smith também, né? Não, pelo amor de Pô, o Deus. Tom Smith não tem como subestimar. Tom Smith não é Ah, piloto. Samuel. Vamos começar daí. Cara, eu acho assim que, tipo, eu acho que há eu acho que há um superestima em relação a isso. Se você, sei lá, catar, a VAR ela não vai estar novamente com um piloto super diferente como o Collet que vai estar carregando ela. Então, obviamente, vai ser ali, tipo, o papo de conseguir 10 pontos na temporada. Se esses 10 pontos vai ser todo da Sofia, eu realmente não faço a mínima ideia. Tipo, pode ser só um 6-3-1, vai ser bem. Pelo trabalho que ela fez ano passado, eu confio nesse negócio aí. Com isso dito, vamos pra arte, então. Arte Grand Prix, que na F3 não funciona, aparentemente. É o Mansell, o Van Hopen e o Tsolov. Tsolov, né? Tsolov, sem dúvidas. Sem dúvidas. Sem dúvida. E se eu falar o Mansell? Ah, Samuel, aí você fica com o seu... Não, mas é sério. sua O prova de Mansell foi lógica, bem ano Renato, passado. Samuel. O Mansell foi bem ano passado.
vocês também podem acabar subestimando a relação ao Mansell. Tipo, eu acho que o Mansell pode ser um potencial surpresa dentro da arte. Obviamente que tipo, a arte não é surpresa de merda pra nenhum, mas eu acho que ele pode surpreender sim. Ainda mais que o Tsulov. Tipo, obviamente, você pode pensar assim, o Tsulov, por ter sido ano passado, ele é um puta talento, sim, mas, obviamente, é Fórmula 3, meu amigo. E, tipo, no meio do pelotão, é uma coisa que eu não duvidaria do Mansell surpreender, não. Eu vou aqui dizer que pode surpreender. O Samuel é do contra, galera. Não ligue. Ele é louco, Gosta gente. de polemizar. Bom, a próxima é PHM. A gente tem o Terne, o Bedrin e o Dufek. Esse eu não sei, gente. Não faço ideia. Pode ser. Eu acho que pode ser também, apesar de eu achar o do Fé meio bagrinho também, acho que pode vir alguma coisa, não sei. Um pontinho ali, outro aqui. Um pontinho é foda, né? Ó, Vicky, esse projeto de álbum, ele é da Red Bull? Tem Não. na Eu jurava que F4 tinha um cara espanhola. estranho com nome estranho que era da Red Bull. Enfim. Tá. Desculpa, tipo, realmente eu lembrava que tipo, a galera falava do. Que você falava muito dele, mas eu falava assim, Vicky, Sim, o esse nome dele álbum é com Enzo. sobrenome estranho, eu não tava Não, lembrando não. dele, realmente. É Enzo Mas- também. É Enzo o nome dele. tá. Não é o Delay, não. Com esse sobrenome gigantesco que também é tailandês. Isso. Ok, então eu devo tava confundido. Enfim, voltando. Mas enfim, isso não vai interferir nada, meu voto no Medrinho, de todo caso. Beleza, acho ótimo. Então, vamos para a última equipe, que é a Rodin. Falecida Carlin. Saudades quando era Carlin. Lá nós temos o Voicing. Fs no chat. A gente tem o Voicing, o Winsnake e o Loki. Porra! Eu sei quem é. O nome Voicing não me é esquisito. E é só isso que eu Olha, tenho pra dizer sobre isso. eu tava com medo de falar a mesma coisa que o Samuca falou e ser julgada, mas eu também nunca vi nenhum dos três. Então, assim, não sei, não vou opinar. Mas se eu tivesse que chutar, eu gostei do nome Wisnik. Justo. Cada um joga com as armas que tem. Olha, acho que o Badil Isnik, por causa do Beck, o Beck, por algum motivo, gosta dele. Então vai ser por isso mesmo. Ok. Bom, então vamos fazer algumas previsões para fechar a F3, a gente poder falar da F2 finalmente, e vocês poderem falar mal do Hauger, que é a intenção desse podcast. Bom, quem vocês acham que vai ser a decepção do ano? Não precisa dar muito contexto, só tipo, decepção do ano. Eu acho que pode, da mesma forma que pode ser a surpresa, pode ser a decepção, que é o Luke. Justamente pelo que o Samuel estava falando. No fim do dia ou do ano, pode ser que ele seja a decepção e todo mundo vai chamar ele de pipoqueiro. Pela mesma coisa que aconteceu ano passado. Ele começar bem e ir decaindo ao longo do ano. Então pode ser que a gente esteja botando expectativa porque ele foi bem nos testes, ano passado ele começou bem, mas pode decepcionar. Da mesma forma que ele pode surpreender. Você vai apostar nele de decepção do ano, então? Porque só tem decepção se tiver expectativa. Tem muita gente ali que Então não tá. tem expectativa, então. Justo. A expectativa pro Dino é que ele lute pelo título, então acho que qualquer coisa menos que isso é decepção, na minha opinião. Porque na verdade ano passado ele já me decepcionou, tendo em conta Então. que eu acreditava muito que ele poderia ser muito melhor do que ele foi. E você, Samuel? Cara, eu vou dar um voto totalmente estranho e vou tentar justificar. O Luke, eu acho que não vai ser decepção, porque eu posso esperar realmente que a Hightech dê merda. Então, eu não acho que seria decepcionante ele estar abaixo do que a gente pensa. O Samuka votou no Dino. E eu já não espero tudo isso do Dino, então, sei lá, tipo, eu não vou dizer que ele vai ser o decepção. Embora ele seja, assim, um potencial decepção pela galera achar que vai ser ele o campeão, etc e tal. Mas eu acho que das duas pessoas aí que tem chance de ser decepção vai ser ou o Everett ou o Tremens. Porque estão tendo uma super, como eu posso dizer, uma super Caraca, quem carga acredita no de Tremens além de acreditar mim? que eles Mano. vão ser os caras. Gente, que isso? Vicky, vamos falar sério, tipo, o Tremens é um bom piloto, então assim,
ele não desempenhando, vamos dizer assim, ele colocando os nomes no top 10, ele tipo, tem sim chance de ser o potencial decepção. Eu não gosto muito de dizer assim, tipo, quem eu acho que vai cravar de ser o potencial decepção, mas eu acho que tá entre esses dois, sabe? Principalmente porque são RBJT, ou seja, e tem ali uma expectativa de que todo mundo que entra na JTC são puta talentos, e eles são de fato puta talentos, mas pode ser que não corresponda imediatamente na primeira fase, entendeu? Nem Principalmente sempre. pelos pulos. Então, de qualquer forma, eu acho que vai ser um desses dois aí, o potencial. Nem No final pode sempre até Entendi. não quem tá ser, na né, mas... RBJT Que são isso? talentos, viu? Nem sempre quem tá na RBJT são talentos, viu? Eu não vou citar nomes, mas ano passado tinha um aí que não era, não. Ah, deixa Eu off. achei que você tava eu teve juro por mesmo, Deus, é Não tô a verdade, você fim tava de falando receber do Montoya. processo, obrigada. Um beijo. Eu ia falar, pra que isso? Não, tem esse aí também, mas pelo menos ele serviu ali um entretenimento, alguma coisa. Tudo bem que esse entretenimento dele era batendo nos meus pilotos, mas Ele eu não via estou o Franco, brincando. né, e falava, tô na hora de bater. Ele gostava É Eu muito acho da que não só traseira. com o Franco, né? Ele gostava É, muito da traseira do carro do Franco e do Caio. Eu achava lindo esse ele fato. gostava muito. Era inacreditável. Agora vocês ficam falando aí dessas batidas dele com o Franco, e aí eu só lembro das mini tretas que o Novalak tinha na Fórmula 3, os 22 com o Franco. É, tipo, é muito massa. Caralho, o Samuel, se não falar do Novalak, não é ele. O maior brasileiro do Brasil. Peraí, o maior francês do Brasil. Oi, Acho que brasileiro foi do certo. Brasil. Realmente. Surtou. Ai, meu Deus. Bom, e o contrário, decepção do ano, né? Quem que vocês acham que vai ser a surpresa do ano? Aí eu volto ao que o Samuel falou. Eu acho que vai ser. Não é uma surpresa, porque eu espero que seja bem. Mas o Lindblad, como ele é rookie e tudo, e tem outros dois que são, entre aspas, não que são superestimado é uma coisa, mas que estão ali no top, assim, para serem aspirantes ao título, pode ser que ele surpreenda, como eu posso dizer, performando na frente dos dois, alguma hora. Então acho que ele vai ser a surpresa aí, sendo rookie e saindo muito bem, correndo junto ali com o Dino e com o Mini. Uhum. Certo. Eu acho que pra mim, já vou falar agora o meu. A surpresa do ano vai ser Sebastião Montoya, porque ninguém espera nada dele, tá ligado? Já viu alguns. Ai, meu Deus. Vai avisando qualquer coisa, Vicky. Caralho, de graça. Vocês vão ver. Hater Clube e Sebastião Montoya. É isso, essa é a minha previsão. Vai, Samuel. Ele, o GOAT. Que piada horrível. Que horrível. Eu não consigo escrever o nome dele sem escrever GOAT, velho. É tipo, é Ele é meu instantâneo, assim, tudo. galera. Meu bode. Caralho, puta merda. Bom. Ai, ai. E quem vai ser o rookie do ano? Eu vou de Lindblad nessa. Samuéis. Cara, eu queria tanto dizer Stance Horner, mas, porra, high-tech não dá. Vai ser o Link, Black. Ah, Assim como ok. tem o Hater Club do Montoya, tem um fã-clube Arvinda. É verdade, tem. Bom, e campeão de equipe, quem vai ganhar? Prema, né? Acho que fácil. Essa é Não fácil. é fácil, mas a tendência é que seja. Sim, também acho. Eu não sei se vocês viram o vídeo recentemente do Pablo Marçal, que ele falou que a Mercedes não ganhou os últimos campeonatos porque Samuel, eu porque ele não não vi o quis ser vídeo do campeão. Pablo Então, Marçal. foi bom. Serve a mesma coisa. Isso você A pode ter Trident não certeza vai na ser sua campeão porque vida. ela não quis ser campeão. Ela foi lá e já vou pegar 3 random e colocar aqui. Pra quê? Pra dar o título pra Prema. Porque não explica, velho. Você tem putas pilotos e... Porra, na moral. Tá bom, Samuel. Então, Prema, Parabéns, né? Prema. E quem vai ser o Parabéns, campeão? Prema. Parabéns, Prema, pelo título de 2024. É. E parabéns, Olha, Mini, pelo título de campeão. Não, De peraí. Não fui aí. Não foi isso que eu Olha, pedi. eu até diria Mini, mas aí a Vicky tá zicando aqui agora e tô com medo. Caraca, de graça. Eu acho que vai ser o Mini. Cara, olha, eu não vou lembrar se foi Framek ou foi Freca, eu não lembro o que foi. Mas tive problemas com ele, justamente com a mesma coisa do Montoya, batendo em piloto que eu gostava, sendo meio terrorista às vezes, então eu tomei muito ranço. Eu não vou com a cara dele.
E eu tenho muito isso, às vezes, de não bater o meu santo. E meu santo não bate. Detalhe, ela é fã de George Russell, só pra deixar claro aqui. Tudo Existem Caralho! terroristas aceitáveis. Mas Coitado. pelo menos apenas um deles tem carisma. Boa noite. O Gabriele Mini, né? O Gabriele Mini. Caralho! Que carisma que o Gabriele Mini tem, parece uma porta, nem tem reação. Olha, ele só de ser italiano já tem mais carisma que o Russell. Nossa, mas os Ah, não. Aí não, eu não vou começou falar. Não vou Samuel falar com loucura sobre também. italianos, não, porque o único italiano que presta se chama Enea Bastianini e ele não está em pauta. Caralho, jogou o Kimi pra merda, velho. Eu achei que ela ia falar o Kimi também. Desculpa, Ela meu esqueceu filho. que é fã dele. É, esqueceu que é mãe. Não, eu esqueci que ele é italiano, gente. Na minha cabeça ele é. Bom, essa foi a F3. Vamos seguir pra F2? Espera que agora vai ser 1 hora falando mal do Hauger. Agora vão ser 2. Samuel, pelo amor de Deus. Não, já tá tudo bem, já falei mal do Russell nesse podcast, já cumpri meu checklist, agora só falta falar mal do Hauger mesmo e aí já acabou. Eu te odeio tanto, cara. A pré-temporada, eu vou falar os fatos da pré-temporada e depois. De novo, é basicamente o que a gente falou, tipo, não tem como levar muito em consideração, né? Porque realmente é um teste, mas eu vou falar o que aconteceu de qualquer maneira. O primeiro dia foi perdido, porque tava chovendo, mas quem ficou em primeiro lugar foi Dennis Hauger, tá? Só pra informar. No segundo dia pela manhã, o Kushmaini ficou em primeiro lugar e pela tarde foi o Zayn Maloney. Já no terceiro dia, quem ficou em primeiro pela manhã foi o Hajar e o Maloney ficou de novo pela tarde no primeiro lugar. Essa foi a pré-temporada. É assim que a gente fala, não pode levar muito teste a sério. Eu estava ali postando o que vocês vão fazer quando uma pessoa de meio metro que veio lá de Barbados for campeão da F2. Ai, ai. Quando tava no dia de chuva, teve um dia que o Hauger colocou uns 3 segundos. 3 segundos não, uns 3 minutos na galera. Foi incrível. Vem cá, tem fã do Vitor Martins aqui? Porque eu ia falar uma atrocidade agora. Aqui não, mas Aqui Ok, vai não. escutar, vamos lá falar provavelmente. atrocidade. Pra mim, o verdadeiro campeão do ano retrasado da Fórmula 3 foi o Zayn Maloney. Fale mesmo. E eu bato no meu Não, martelo. sim. Tá. Cara, eu acho que Era pra ser um podcast falar mal do Hauger, agora a gente tá falando mal do Martins. a gente seleciona aqui a dedo do que a gente vai falar mal. Mas realmente, cara, assim, a final da F3 ano retrasado, assim, foi um negócio de doido, né? Foi ridículo. Tinha 3 pilotos ali podendo ser campeões e acabou da pior forma possível. E eu fiquei muito frustrada, porque dos 3, eu queria muito que o Zayn ganhasse. E em seguida, eu ficaria feliz pelo Berman. E acabou que quem ganhou foi aquele Cotoco. Então, Mas eu acho que o jeito que aconteceu foi broxante, né? Pra dizer o mínimo. E quais são as expectativas de vocês pra temporada da F2? cara, eu acho que meio canon da bolha, as pessoas acharem, inclusive eu, que a disputa vai ficar ali entre o Martins e o Berman, pelo que já foi mostrado ano passado, e agora que eles estão no segundo ano, mais maduros e tudo mais. Não consigo ter na minha cabeça, claro, assim, se algum deles realmente vai disparar, assim, ou vai ser um negócio feio, mas eu acho também que eles vão ter muito problema em pista, que eles já tiveram várias vezes. E eu acho que vai ter mais ainda esse ano, justamente por disputa de título. Mas acho que tem outras pessoas aí, a gente vai falar disso depois, né? Mas tem outras pessoas aí que podem vir a surpreender. Mas eu acho que é meio que na bolha, essa é a disputa, assim, principal. Eu acho que tem muito piloto bom e o fato de ter mudado o carro vai dar uma equilibrada aí. Acho que vai ser bem legal essa temporada. Tem tudo pra ser bom. Eu tô botando muita expectativa na Fórmula 2, porque tem muito piloto bom. Muito. Piloto, assim, acima da média. Muito na média. Então, assim, vai ser uma coisa ali sensacional. Exatamente. Eu já tenho uma perspectiva totalmente absurda, mas como eu já sou pessoas que falam aqui todos os absurdos desse podcast, eu vou falar. A Fórmula 2 vai estar centrada em dois pilotos de uma equipe. Eu preciso falar os nomes dele e eu preciso dizer qual equipe é. Sim, porque eu não entendo a sua mente, então você tem que falar. Não, eu já sei, eu imagino. Vai, Emily, você sabe que é o Kimi Antonelli, que o Oliver Berman e que a equipe é a Prema, porque você tem ali um cara que é um super talento que veio
vindo de etapa a etapa, né? Que é o cara que pode ter uma chance de ser um futuro da Ferrari, tipo, de uma das equipes, né, que é a Ferrari. E aí você tem o outro que, tipo, todas as expectativas agora que é para ser o sucessor do Lewis Hamilton. Então, assim, a Fórmula 2 vai ser uma Fórmula 2 muito interessante, porque vai ter todos os pormenores de vários pilotos muito bons, sim. Mas, querendo ou não, vai ser esses dois que vai estar chamando atenção para a Fórmula 2. Mesmo o Vitor Martins estando na arte, que é uma equipe, mesmo o Gabriel Bortoleto vindo aí, é a cara da Fórmula 2 esse ano se perpassa um pouco nessa. Não rivalidade foi criada, mas essa. Que eu vou dizer que foi rivalidade inventada, mas que de fato são hoje provavelmente os dois maiores talentos que se fala nessa questão, que é o Antonelli e o Birro. Então, esse é o foco da Fórmula 2 esse ano. Pode ser? Pode Olha, ser. Eu não boto tanta fé no Antonelli. Eu tenho uma opinião, que inclusive eu já falei, que é sobre o fato das pessoas, ao mesmo tempo, superestimarem o Kimi, algumas pessoas subestimarem para ser o antagônico. Tem muita gente que fala, meu Deus, ele vai chegar e vai ganhar e acabou para todo mundo. Eu não acho que vai ser assim, até porque ele pulou a Fórmula 3 e ele tá ali, entre aspas, acabou de chegar, pulando de categoria. Ele é um talento absurdo, ele teve testes com carro de Fórmula 2, ele tem tudo para fazer bons resultados, mas eu não acho que ele vá passar o carro igual todo mundo tá falando, né? Quem não acompanha a base principalmente. E eu também não acho que ele tenha que ser subestimado só porque superestimam ele. Ele continua sendo um talento muito incrível. É a pessoa, querendo ou não, que a Mercedes botou todas as fichas e que ele tem confiança, tem talento e eu acredito que ele vai fazer bons resultados. Eu não me surpreenderia ali. Eu acho que o top 10 é mais que real, mas eu não me surpreenderia com o top 5 e ele indo, querendo ou não, para a Fórmula 1 ano que vem. Uma coisa interessante a se notar também, porque faz parte dessa análise de fazer o F2 carros novos. Então, surpresa total, pode rolar. Sim, pode. Pegando o gancho do Samuca, eu gostaria de falar exatamente sobre isso. Porque a Fórmula 2, a gente viu muito nesses anos que passaram, pilotos experientes fazendo valer o efeito experiência. Só que como a gente tem essa questão dos carros novos, até quanto que vai contar essa experiência? Por exemplo, que vão praticamente estar na mesma prateleira de pilotos rookies que vão chegar esse ano, como o Colapinto, como o Kimi, que vão ter que também se adequar a esse estilo de carro novo. É uma coisa bem intrigante para se ver essa temporada. Sim, eu acho que, então, justamente por isso, eu acho que vai ser uma temporada bem legal. Eu tô animada pra F2 esse ano, viu? Bem animada. Bom, então vamos, equipe por equipe, falando um pouquinho e escolhendo quem que a gente acha dos dois que vai sair no topo. A gente vai começar pela Arte, que foi a equipe vencedora do ano passado. Nós temos Vitor Martins e Zac O'Sullivan. Eu tenho quase certeza que todo mundo aqui vê no Vitor Martins, porque eu não conheço ninguém que goste do Zac O'Sullivan. Eu tenho, assim, certas opiniões que, obviamente, eu acho que o Vitor Martins vai se sobressair, mas o Zac foi uma surpresa para mim ano passado, na F3, porque eu não esperava, tipo, muita coisa dele, e acabou que ele demonstrou muita coisa. Então, como vocês falaram, vão ser carros novos, as coisas estão aí, vão ser provavelmente parelhas, então eu não faço a menor ideia do que eu vou esperar do Zac O'Sullivan. Ele pode demonstrar muita coisa e ele pode demonstrar nada. Sim, mas eu ainda vou de Vitor Martins. E os Samuéis, o que vocês acham? Olha, não gostar por não gostar, eu também não gosto do Martins, mas eu acho que ele vai acabar levando, porque para mim é um piloto melhor, é um piloto que já está trabalhando com a equipe desde o ano passado, então assim, para mim, eu acho que como a Emily, o Zac pode acabar surpreendendo, é um cara que tem uma pilotagem legal, mas para mim o Martins aqui ele leva. Justo. E Samuel? Ao contrário do que a Emily fala, assim, tipo, que o Zac foi surpresa, pra mim o Zac na F3 foi uma decepção, né? Na perspectiva de, pô, você tá na Prema, tal, etc. Você, tipo, ele teve as histórias, mas ele teve fez um monte de besteira também. Então, assim, nessa perspectiva, de todo o caso, eu acho que é o Martins. Lembrando, o Martins também foi o rookie
no ano passado. E na F3, como rookie, ele foi top 5. Acho que foi top 5, se não foi top 5, foi top 6. Eu não vou lembrar exatamente a classificação. Mas enfim, aí chega na Fórmula 2 também chega top 5, inclusive sendo o rookie do ano, no ano passado, na frente do Oli. Então, assim, de uma certa forma, é a pensar também que o Martins ele é um piloto altamente adaptativo. Eu não vejo tendo uma surpresa nisso, tendo uma zebra nisso. Eu acho muito, muito, muito difícil mesmo. Isso aí é Martins com sobras. Só pontuando, a questão da surpresa foi porque, assim, se você parar pra pensar que ele tava numa prema, mas ele tava numa prema com um Dino e um Paul Aaron super estimados pra serem melhores que ele. Então, assim, pra mim foi uma surpresa, entendeu? Assim, Emily, Entendo. cara, Olha, tipo, quem falou que o Paul Aaron também ia ser melhor do que o Zac, tipo, tava um pouquinho aí no mundo da lua, né? eu achava ano passado o line-up da Prema bem superestimado, pra falar a real. E indo junto com o Samuka, o Zac pra mim também foi uma decepção, cara. Eu esperava uma disputa pelo título bem mais acirrada por parte dele do que aconteceu com o Bortoleto, praticamente ganhando o título sem muitos concorrentes. Mas aí também foi muito mérito do Gabriel. Também, mas Também. Mas. sempre que não tem competição, na minha opinião, boa parte é incompetência da galera que tá tentando competir, sabe? Sim. A galera Também não dá pode pra ser os dizer quando pilotos, a há. equipe. É que também não dá pra dizer quando há competição também que seja, tipo, que tenha múltiplas competências, né? Porque, tipo, a Fórmula 2 do gente ano passado pegar- foi múltiplas incompetências, né? Da Fórmula 2 realmente era o Theo tentando entregar de um lado e o Fred do outro. Então não foi competitivo justamente porque teve muita competência. É verdade. F2 ano passado tinha hora que tu não sabia quem queria ganhar o título, porque, cara, foi feio. Nenhum queria. A verdade era essa. Ai. Bom, então essa aí é a arte. Próxima equipe é a Prema, que aí Oliver Berman e Kimi Antonelli. Deixa eu falar o meu aqui logo. Eu vou de Oliver Berman. Eu não, sei lá. Eu ainda acho que ele vai sobressair entre os dois. Sobre o que eu já falei mais cedo, eu acho que tem a superestimação e tem a subestimação. Eu acho que o Oli vai ganhar a disputa, mas eu não acho que vai ter um bagulho astronômico de disparidade. Mas eu acredito que o Oli vai ganhar mais por longevidade de equipe também ali na F2 já. Não no carro, porque o carro não tem muito parâmetro agora. Mas eu acho que ele vai acabar se sobressaindo, mas não tanto quanto algumas pessoas pensam. Samuel? Olha, aí tá um questionamento bem interessante, porque de um lado a gente tem um Oli que já tá habituado na equipe, é um cara que já fez um ano muito bom na Fórmula 2, e no outro a gente tem o Andrea Kimi Antonelli, que possivelmente é um dos caras da base com maior talento, possivelmente um talento para Fórmula 1 já chegando, sendo antecipado os passos dele, pulando a Fórmula 3, é um cara que todo mundo conta pro futuro. É um duelo bem interessante, mas eu fico com o Oliver Berman. Agora só falta Samuel. Cara, assim, por mais que eu fale o Oli, que eu digo que o Oli vai trucidar o Kimi, etc e tal, eu vou dizer, eu estou com medo do Kimi ganhar do Oli. O pai, assim, mais desnaturado do universo. Mas assim, realmente eu tô com medo. Eu não vou mentir, não vou dizer que eu não vou mentir, enfim. Mãe, De posso qualquer dormir com maneira. você? Eu tô com medo dele. É bem isso mesmo, bem isso mesmo. Cara, eu não vejo a possibilidade de um atropelo acontecer aí. Nem eu. Não é uma chance de um atropelo. O Kimi não vai atropelar o Oli, mas o Kimi só bateu o Oli. Tipo, vamos dizer, lá, o Kimi faz 215 e o Oli 214. Pronto, já acabou o mundo. Todo mundo vai dizer que o Oli vai que ele é o novo Max Verstappen, vai ser uma coisa surreal. Mas, realmente, né? Vamos ver como tá. De qualquer coisa, tudo aponta pela obviedade de ser o Oli.
Bom, então vamos para a próxima equipe, que é a Rogen, novamente a Scarlett. Lá nós temos Zayn Maloney e o Miyata, campeão da Super Fórmula, tá? Maloney. Muito interessante. Então, o Tizeno já apresentou, vindo da Fórmula 3, né? A gente comentou aqui a forma que foi ridícula, que acabou, tudo mais. Ano passado ele também teve muito problema, mas ele desempenhou alguns resultados bons e ele surpreendeu assim, né? Como a gente já falou várias vezes, a gente não pode basear só em teste e tal. Mas é o que tá tendo pra... Não seria surpresa se ele pegasse ali um top 3 ou, sei lá, assustasse, entre aspas, o que é óbvio para todo mundo, entre aspas, também, o Vitor Martins e o Oliver, e tentasse ali buscar o título. Eu acho ele extremamente talentoso. Só que o problema dele é o quê? A falecida Carlin. Que aquilo ali é uma bomba em forma de equipe. E o É uma Miata, bomba, tá? Em forma de equipe. uma bomba em forma de equipe. Eu bem sei disso. E o Miata, eu acho interessante essa vinda dele pra Fórmula 2. Eu acho que ele pode também ser uma surpresa, assim, principalmente pela questão que a gente já falou dos carros estarem equiparados agora, né? Que são novos. Uhum. Eu acho que vai ser uma pessoa que vai buscar pódios, talvez vitórias em sprint também. Acho que ele vai vir bem. Mas óbvio que meu coração vai estar pendendo pro Zane. Eu acredito que o Zane vai se sobressair nessa disputa. Certo. E vocês, meninos? Olha, eu vou de Zane fácil aqui. Eu vou de Zane muito fácil. Eu não entendi muito essa do Miata vir para Fórmula 2, se não para um aquece, entendeu? Para mim não faz sentido, até porque o carro anterior dele era bem diferente, na real. Então eu acho que o Zane vai ganhar fácil essa disputa. Então, cara, não tem muito o que dissertar sobre isso, porque pra mim não tem muita disputa aqui, não. Justo. Eu também não entendi o que o Miata veio fazer na Fórmula 2. Não consigo compreender. É isso, né? É tipo uma questão aí de um movimento que, a não ser, bom, ele ter ganhado, tipo, em cima do Lawson, etc e tal, que não faria muito sentido também, lógico, né? Já que ele estava acostumado com essa questão. E aí diz assim, tipo, mas o Lawson vai ter vaga na Fórmula 1, eu posso tentar ter uma vaga na Fórmula 1 também. Ele, de certa forma, tem uma idade aí, tipo, que dá para fazer essa entrada, sabe? Então, é, acho que vai ser interessante esse teste do Miata para ver como é que vai ser essa questão. Eu não vejo ele batendo o Zayn, de qualquer forma. Mas, assim, o Rodan teve vários problemas, eu posso dizer, ano passado. Ainda bem que Você falou Rodan? Meu Deus do céu, nunca usei. É porque, tipo, essa pronúncia é tão francesa que eu não consigo pronunciar isso em inglês. Enfim, voltando. Caralho! Vocês já ouviram falar em Auguste Rodin? Justo, tipo, é por isso, velho. Eu não sei o que é que veio na minha cabeça falar Rodin, mas enfim. Meu Deus. Rodin. Enfim, voltando. E pelo menos deixou o melhor piloto da equipe, né? Não foi a outra criatura que estava lá no ano passado junto com o Zayn. Enfim, deixou um brasileiro de verdade, o Zé de Malone. Enfim, e aí eu acho assim que o Zayn é um puta talento. Como eu já falei aqui, eu acho que ele é verdadeiramente o vencedor da Fórmula 3 2023 ou 2022. Então, assim, de uma certa forma, seria uma surpresa se o Miata batesse o Zayn. De uma certa forma, seria uma surpresa, uma super surpresa. Eu não vejo isso acontecendo. Certo. Só uma ressalva aqui, porque eu tenho muita questão com o Zane pelo fato da regularidade dele, que eu sinto que foi algo que faltou muito na temporada passada. Eu acho que, não sei se a Vicky vai lembrar, mas teve uma parte da temporada que eu até comentei com ela que o Zane, ora ele estava no pódio, ou ora ele nem pontuava. Então eu acho que é uma coisa que ele precisa acertar muito, que é essa questão se ele quiser sonhar com algo mais alto essa temporada. Sim, a temporada dele no passado foi exatamente assim. Então, Ele ou ia mas muito bem ou ele era P19. era isso que me deixava pé da vida. Ou ele tava ali lutando pelo pódio, ele tava lá no limbo. Só que também tem a questão da nossa falecida e querida equipe, que também às vezes não ajudava em nada, galera. Era muito complicado.
Vamos ver, né, a Carlin agora com donos novos, o que acontece, né? Rodin, desculpa, não é mais Carlin. Bom, a próxima equipe que a gente tem aqui na lista é a Dams. Lá nós temos Jack Crawford e Juan Manuel Correa. Crawford porque o Correa não... Gente, desculpa, mas ele não compete. Tipo, com os outros. Não tem como. Até porque ele não consegue. Vicky, eu acho que agora eu posso até ficar calado e você fazer o seu discurso pró Arthur Leclerc. O Arthur Leclerc. Eu não ia falar do Arthur Leclerc, não, mas se você tá puxando, eu posso falar. Eu acho, assim, que o Arthur Leclerc merecia um segundo ano, ainda mais no lugar do Correia. Ele entregou, assim, eu não vou nunca sentar aqui e falar, tipo, Arthur Leclerc é um talento geracional, ele merece estar lá junto com o Charles na Ferrari, no lugar do Lewis Hamilton, tá ligado? Tipo, não é isso. Eu ia sair da chamada se tu falasse isso. Não é isso, mas ele também não ele teve um ano ok ano passado. Não foi tão absurdo assim. Ele teve um ano muito melhor que o Correia. Se você for pensar nisso, por exemplo. Ele merecia estar lá mais que ele. Mas ok. Olha, eu acho que o Correia é tal qual Mariboia na F3, tá? Totalmente esquecível. Ele e é aquilo, tipo. Como eu disse, o Correia ele não consegue competir com os outros, infelizmente. Porque a gente sabe por tudo que ele já passou. Como pra ele correr é uma dificuldade, tá ligado? Então, assim, ele tá lá porque é o sonho dele. Mas se a gente for falar de meritocracia, que não existe, eu ainda acho que o Arthur merecia mais que ele. E acho que o Jack Crawford vai ser melhor que ele no final. Cara, eu tenho muitos problemas, assim, emocionais causados pelo João, pelo Emanuel. Por tudo que já aconteceu. Eu fiquei muito feliz quando ele voltou pra Fórmula 2. Mas eu não acho que seja a mesma coisa, né? Tem muita questão envolvida. Eu não acho que ele desempenhe mais ou vá desempenhar mais do que ele mostrou. Tudo bem que ano passado ele estava na VAR e tudo mais, mas mesmo na VAR o Richard conseguia fazer alguma coisa e o Juan às vezes nem nada, né? Então assim, eu acho que vai dar Jack Crawford por ser muito, assim, alheio. É até injusto, pô. Porque realmente não tem muito o que falar. Mas eu também não acho o Jack Crawford aquela coisa toda. É só porque a situação é isso. Sim. Jack Crawford, vale notar aqui que entrou na academia da Aston Martin, né? Chocando o mundo. Se o Drogovic é o cozinheiro que faz comidas italianas, pastas, massas e pizzas pro Stroll, o Jack Crawford é o que faz o hambúrguer da tarde do Stroll. Esse moleque é um cão, velho. Ele frita batata frita no final da tarde também, galera. Apenas Meu comidas Deus. dos Estados Unidos. Apenas comidas americanas. Ai, meu Deus. Ô, Samuel, então você não vai... Você tem algo pra falar? Ou você vai... Não, eu só queria ouvir sua opinião sobre o nosso querido injustiçado Arthur Leclerc, porque assim, o Correia não vai trazer entretenimento para as corridas, então vai ficar, tipo, na mesma, né? O Arthur ia trazer Eu tenho muita verdade. Agora eu vou ter que representar o TT, porque se fosse o PT Coffee, Se fosse o Petecoff, aí não tinha pra ninguém, pô. Ai, Se meu fosse o Deus. Petekoff, ele ia Petekoff. colocar a caixa de som dentro do carro, né? Porque para ver se conseguia fazer a carreira dele de DJ fluir, né? Porque é igual a carreira dele de piloto, né? Tudo por água abaixo. Jesus amado. Ai. Bom, vamos para a próxima equipe. Que no caso é a Invicta. Nossa não vamos. Eu não tenho nada de A Pode ex-virtuose. pular, eu não quero passar raiva, não. Não. Eu acho que todo mundo aqui já teve piloto da Virtuose. E não tem como. Olha, se a gente pular Não, para cara. a próxima equipe, que com certeza é MP, a gente vai falar. Aproveitar esse tempo que a gente poderia estar xingando a Invicta e falar mal do Hauger. Então eu achei um tempo mais eficiente, entendeu? Só pra não passar em branco, a Invicta é uma bomba. E se você é fã do Bortoleto, eu te desejo sorte. Porém, entre ele e o Mani, vou de Bortoleto. E todo mundo concorda, certo? Sério. Só vou fazer um adendo aqui. Porque a querida Virtuose, ela é uma bomba há muitos anos. E olha que eu era fã do Joe, que era praticamente dono da equipe. E mesmo assim era uma bomba. Então, forças pra nós, fãs do Gabriel. Isso aí. Agora imagine
quando você era fã do Drogovic, do Jack Durham, e agora vai ter o Bortoleto, todos na mesma bomba. Realmente. Nossa, o ano do Felipe na Unai foi uma tristeza. Nem gosto de lembrar disso. Mas, realmente, cara, é complicado isso aí. Porque o Maí, acho que não vai ter muita coisa assim. Porque o Gabriel vem de um título de Fórmula 3. E o Kushmain, eu tenho um hater no meu coração por causa dele. Porque ele, ano passado, a gente já falou, né? Não existe meritocracia na Fórmula 2. É tudo dinheiro. Mas eu gosto de sentir raiva, lembrando que o Caio foi melhor que ele no MP e ele subiu. E o Caio foi rebaixado no Lavar. Então, seguimos. Vixe. De todo caso, eu não acho que vai ser uma surra, né? Acho que vai ser um passeio. Eu sim acho que deve ter uma leve vantagem do Bortoleto, principalmente como é carro novo. Se não fosse o carro novo, eu ainda acho que o Maini poderia bater o Bortoleto, teria uma possibilidade. Eu acho que isso não vai acontecer, mas não dá pra descartar que vai ter, tipo, um determinado momento ali no meio da temporada que pode ocorrer um certo equilíbrio, tipo, o Maini, porque lembrando, o Maini, ele pode não ser um puta talento, mas ele é um piloto bastante rápido, então não dá pra você também achar que as coisas para o Bortoleto vai ser uma mil maravilhas. Por outro lado, o histórico da Invicta, enquanto ela ainda era Unai, nos diz que ela é uma equipe que só consegue focar em um piloto. E, obviamente, que se for para ela focar em um piloto, esse piloto a ser focado vai ser o Bortoleto. Então, não tem surpresas aí. Ótimo. Bom, a próxima agora vai ser 40 minutos. Eu acho que vai ser um excelente momento, inclusive, Não, porque a gente, minha pelo pizza amor tá de quase chegando. A minha comida chegou na hora que começou. E eu não comi. Que sacanagem. Então, Amiga, pelo amor de Deus. MP, os dois pilotos, Hauger e Franco Colapinto. gente, isso deu briga no Twitter, viu? Eu não queria falar nada. Mas teve votação aí da Feeder Series perguntando quem seria melhor, né, dos pilotos da MP. E obviamente que o Franco Colapinto tem uma máfia argentina do lado dele. E o Hauger é apenas Just a Can. Então, foi Incrível. um bagulho bizarro. E aí começaram a brigar no Twitter, falando que os argentinos são uma escória, que não sei o que. Tudo bem, isso em certa parte é verdade. Mas não nesse caso, sabe? E aí foi uma briga, falando que o Franco, no primeiro ano dele, não vai bater o Dennis em 3, como se isso fosse alguma diferença do que a gente já falou. É carro novo, não vai fazer diferença. Então, assim, eu vou com meu coração e minha fé que o Franco vai bater. Eu também. Eu vou de Franco Colapinto também. Primeiro que eu não quero ir contra. Eu não quero ser massacrada aqui, mas eu acho que. Na verdade, eu acho que esses dois pode ser qualquer um dos dois, entendeu? Se a gente chegar no final do ano e falar, for o Hauger, eu falar, faz sentido. Se chegar no final do ano e falar, foi o Franco, eu falar, faz sentido também. Mas. Eu não sei. É porque o Hauger também tem esse problema dele ser levemente inconsistente, né? E às vezes, sei lá. Eu não sei o que aconteceu com ele, cara. De verdade, ano passado foi. Às vezes ele era muito bagre. E eu ficava, cara, o que tá acontecendo? E a pior parte de tudo era ver o Samuel ter razão. Entendeu? O Samués. O pior que eu e o Samuca, tipo, na maioria, tipo, 95% das vezes a gente tem razão. Primeiro a gente começou, tipo, chamar o Eilert pipoqueiro. O Eilert era pipoqueiro. Aí depois a gente chamou o Robert era pipoqueiro. O Hauger a gente identificou de cara, a gente consegue identificar de cara, sabe? Quando o piloto a gente não vai entregar. Lá na entrevista. Então, assim, de uma certa forma, é aquilo, velho. Se o Hauger bater o Franco, isso não vai. Isso não tem nem possibilidade. Não consigo nem fazer. Eu desativo meu Twitter se isso acontecer. É isso. Não tem possibilidade. Eu vou desinstalar meu Instagram, pra você ter noção. Eu vou apagar a conta, vou apagar o fã-clube e vou fazer moderna lá na Argentina. O que me choca é que esses noruegueses que ficam torcendo por Hauger não vão, tipo, não dar nenhuma atenção pro Stenshorn, sabe? Que, tipo, é um talento melhor do que o Hauger, sinceramente. Olha, mas agora falando sério, eu acho que o Hauger seriamente deveria. Ele tá indo pro terceiro ano de F2 dele. Pra mim, cara, ele deveria abandonar o automobilismo e focar na carreira de modelo, porque eu acho que, pô, ele é muito bonito pra ficar pilotando. Eu já discordo que eu não concordo que ele é bonito.
Mas, tirando a parte da brincadeira, eu realmente tenho muita convicção. Não convicção, não é a palavra. Mas eu tenho uma certa fé de que não vai ser uma coisa, uma disparidade nem nada. Mas eu acredito que o Franco vai bater ele pela questão dos carros parelhos, da questão do Franco tá confiante também, porque ano passado ele chegou no top 5 com a MP, que na Fórmula 3 não é muita coisa. Então, na Fórmula 2, que tem, querendo ou não, um certo hype, entre aspas, desde que o Felipe foi campeão. Ano passado foi uma bomba, porque tinha, né, duas pessoas aí, não posso nem falar o que eu penso. E esse ano tem um piloto talentoso, que é muito talentoso, que tem muita chance de chegar ali num top 5 também, eu acho, pelo menos. Cara, vamos falar de nível técnico aqui. Se fosse o Enzo Fittipaldi e o Dennis Hauger na mesma equipe, o Enzo bateria o Dennis. Para, Samuel. Chega. Cara, Vamos pior que eu acho que eu vou concordar com o Samu que outra coisa. Eu acho que vai ser sim um atropelo do Colapinto. Não tem Gente, nenhum medo aqui de duvidar, botar um pé atrás, não. Eu acho que o Colapinto vai ganhar por uma margem muito grande do Roglic. Se vocês parece. zicarem o Franco no final do ano, eu vou até Portugal. E até na casa do Samuel, que eu nem sei, lá no sul, onde é. E eu vou arrastar a cara de vocês no chão. Olha, você não vai precisar vir aqui em Portugal porque eu volto pro Brasil antes, mas tudo bem. Tem que ir pra Salvador. Para Salvador de Ilhéus é um pulo ali, tipo 1 hora de voo. Nem sei nem se tem aeroporto em Ilhéus, pra falar a verdade. Você vai tomar no sua. Olha. É o Samuel. Sacanagem. Bom, acabou o momento hater do Hauger? Falaram tudo que vocês queriam? Assim, tecnicamente eu poderia criar várias coisas aqui pra falar mal do Hauger, mas a gente tem horário a cumprir, né? Então seguimos. Certo, seguimos então. Bom, a próxima, Fittipaldi e Vila Gomes. É a VAR. O que é isso, gente? Me fala, alguém me explica essa linha? Cara, acho que é a pior lineup. Cara, Cara, pelo amor de eles vão estar separados por um muro. Cara, é bizarro, assim, sabe? Vídeo que eu sei da história dessa. Não a história em si, mas o que era pra ser essa line-up da VAR e o que ela se tornou. Então, tenho muita tristeza e eu acho que decaiu, hein? Decaiu muito. Não, é que a gente sabe. Ano passado a É que gente. a gente sabe aqui que o próximo piloto do México já foi claro, eu já falei que em outros podcasts, tipo, acho que em 4 podcasts atrás, que vai ser o Chequito, né, o Chequito Pérez, vai ser o próximo piloto do México. É isso. O Enzo, velho, sinceramente, eu não vou perder meu tempo falando sobre o Enzo. Vamos passar antes que eu detone a VAR como equipe aqui. Cara, eu acho que não tem muito o que falar aqui, porque, pô, o Enzo vai ganhar. Pra mim isso é meio óbvio. O Villagomes não compete. Pra mim não tem o que fazer aqui. Mas eu vou na mesma da Vicky. Pra mim é o pior line-up. E, cara, vai ser isso aí. Uma pena, porque a VAR poderia ter um line-up muito mais Show interessante de horrores, do isso que aí. esse que foi montado. É um show de horrores mesmo Não e existe meritocracia. Eu acho, inclusive, que seria até mais interessante. Pode parecer absurdo e poderia queimar a Sofia, mas acho que seria até mais interessante no lugar do Vila Gomes ter colocado a Sofia direto na Fórmula 2. Valeria o teste. queimar ela pra quê? Não, tipo, eu não acho que jamais isso queimaria a Sofia, porque não tem o que queimar. Cara, Entendeu? e pra você falar a verdade, eu acho que a Sofia tem um puta. Porque se vocês não lembram, ela teve um acidente na F3 Macau que eu não sei como é que ela saiu viva. Então, assim, isso Uhum. atrasou de uma certa maneira o desenvolvimento da carreira dela. Ela poderia estar, tipo, super mais avançada, entendeu? Não acho que ela seria a próxima pilota da F1, de fato, mas ela teria uma. Cara, eu acho que ela poderia estar na Indy hoje, vamos dizer assim, já sendo profissional, entendeu? Eu acho que ela tem uma puta carreira foda pela história. Então, porra, já se tornou sobre a Sofia isso. Mas assim, eu acho que nessa perspectiva, você tem um line-up com um pseudo-brasileiro, e aí você tem com um cara, velho, que, tipo, o maior piloto da história do país, é o Checo, embora eu goste do Checo, mas com respeito. Enfim, então assim, de uma certa forma, é uma coisa meio. Poxa, sei lá, se arrisca, velho. Se você vai
você vai fazer essa merda, pelo menos se arrisca. Tipo, no final das contas, os resultados não vai ser o mesmo, pelo menos você se arriscou. É a line-up que tem o selo de bagre, não tem muito o que falar. É bagre, é bagre. A questão da subida do Vidia Gomes foi basicamente porque não deu pro Caio e o que tinha pro Tom Clancy era isso, sabe? Tipo, do que já tinha na VAR na F3. Foi muito random, assim, sabe? Emily, Richard Brayshaw. Pois ele voltou pra onde ele realmente gosta de estar, né, meu amigo? Aí realmente não tem o que fazer. A gente tá chegando no Vershore daqui a pouco. Mas vamos pra próxima equipe, então. A VAR é o pior lineup do grid e Fittipaldi vai ganhar porque o William Gomes não tem como, entendeu? Ele não tem nível. Então a próxima é a High-Tech. Lá nós temos Cordil e o Aaron. Que é a mesma coisa. O Paul Aaron vai ganhar porque o Cordel é random apenas. É isso, o Paul Aaron vai ganhar porque o Cordel ele não compete, pô. Não é piloto. É por mais, assim, meio maluco e terrorista que o Paul Aaron seja, ele vai vencer essa competiçãozinha, né? Olha, tem uma chance do Cordel ganhar, se é que tem uma chance de ganhar, mas ganhar num tópico. Eu falo Não, que ele é peraí, louco, eu vou gente, eu falar. falo. Ele ganhar só na questão das classificações. Porque se você não lembra, o Cordel, é claro, tipo, porra, era o Durham, mas tipo, o Cordel conseguia se classificar bem, não sei como. Mas chegava na corrida, nas 3 primeiras, ele queimava tanto pneu que, tipo, ele caía 50 posições. Ele era sempre escalado. Então, assim, se é que existe uma chance de ter disputa nessa equipe, é em Qualify, somente. Porque em corrida vai ser essa merda, tipo, o Cordel pontuar na corrida vai ser muito. Já vai ser muito. Quando o pau não bater, ele vai estar na frente. Quando o que não bater, não vai. Aí é complicado. Aí é complicado, né? O que aconteceu? A gente é muito quinta série, cara. Terminamos de falar da High-Tech? Terminando de falar sobre essa suposta equipe. Eu suposto equipe mesmo, viu? Bom, então vamos pra Campos, que vem aí com 2 membros da Red Bull Junior Team, que é o Radjar, também conhecido como filho do Marco, e o Pepe Marti, meu amigo. Diga você, Vicky, o que você acha dessa line-up? Um deles é meu amigo, o outro nunca falou comigo, então Um é desumilde, né? um outro desumilde, exatamente. E francês, então vamos de Pepe Marti. Realmente um problema isso aí. Eu fico meio assim, porque o Radjar já apresentou alguns bons resultados. Ao mesmo tempo, O Radjar, ele é muito rápido. Tipo, eu acho que ele, sabe, de quali ele vai se dar bem. E não pode ser que isso favoreça ele no final? Só que ao mesmo tempo também ele é muito inconstante. Então, assim, Sim. eu não faço a menor ideia do que esperar dele esse ano. Vídeo que ano passado foi uma loucura. Mas eu tenho um carinho pelo Pepe. E eu acho ele também muito rápido. Ele foi uma das minhas surpresas ano passado, assim, porque eu não conhecia na época da F3. E ele veio no começo, né, com muitos bons resultados. Se eu não me engano, ele ganhou a primeira sprint do ano. Uhum. Batendo, inclusive, nos meus 2 pilotos. Batendo assim, né, desbancando. Porque ele tava disputando com o Franco e o Caio em terceiro. Então, assim, foi uma surpresa, de certa forma, pra mim, porque ele teve muitos bons resultados na equipe que ele tava. Tudo bem que a equipe, né? Mas meu coração diz que o Pepe vai sobressair, mas não tanto. Também pela falta de constância do Radjar. Certo. E vocês, meninos? Olha, eu espero, pelo menos nessa temporada, um salto de qualidade do Radjar. E eu considero que a subida do Radjar para F2 ela foi apressada. Sim, ele teve uma F3 muito boa, ele foi uma surpresa assim espetacular, só que ele ainda tinha muitos erros, muita coisa a controlar na pilotagem dele. Como a Vicky falou, o Radjar é um piloto muito, muito rápido. Só que ele é muito errático também. E eu acho que ele devia ter ficado mais um ano na F3 e talvez conseguido o título e subir esse ano para F2, porque eu acho que a temporada passada não foi legal para ele, porque ele saiu taxado de
de ruim, de bagre, eu não acho que ele seja isso. Eu acho, pelo contrário, que ele é um piloto bom, que ele pode ser muito bom piloto. Então, eu espero esse salto de qualidade dele e eu vou ficar com ele nessa disputa, porque eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que o Hadjar esse ano, ele vem para brigar, não pelo título, mas eu acho que ele vem para brigar na parte de cima e ele vai ganhar do Martin. Certo. Vou empatar essa disputa e vai ficar 2-2 então. Porque eu acho que sim, o Hadjar, como tua rapidez, ele vem aí para sobressair com o Pepe, mas não vai ser algo também muito disparate, não, porque o Pepe é um puto piloto e, inclusive, eu me encantei muito com a pilotagem do Pepe ano passado. Agora, sim, a questão é, a Campos agora é uma Red Bull Team. Eu não sei o que isso e vai ter mais investimentos, mas também eu não sei o que isso vai significar. Porque, por exemplo, a Hightech também já foi uma Red Bull Team e a gente viu que não deu em porra nenhuma. Então, eu não sei, de fato, o que podemos esperar da Campus. A gente vai ter 2 putos pilotos que vão, no mínimo, carregar a equipe se ela for uma merda, mas ela também pode ser uma equipe boa, entendeu? Então, assim, Sobre a Campus, é bem difícil falar da performance deles desse ano que vem aí, porque eles, bom, pelo que a gente viu no teste pré-temporada, quando eles conseguiram andar, que foi só no último dia, eles andaram bem. No primeiro e no segundo dia, se você for olhar, tipo, a Campus basicamente não existe, eles basicamente não deram voltas, eles estavam com um problema na parte traseira do carro, um negócio assim, então eles não conseguiram testar. Então, mas quando eles testaram, eles estavam ali sempre ali em cima. Então, acho interessante. Acho que eles vêm forte aí sim, a Campus. sim, sim, porque assim, a Campus ela vai vir com um aporte maior e também, agora, o maior plus da Campus não vai ser esse aporte maior, mas também porque não vi pilotos melhores, né? Embora você já viu ali que o Kush, que é rápido, obviamente, mas também não é o uau, ele ele veio tendo um desempenho interessante que chamou bastante atenção ali sempre pintando no top 10. Então, eu acho que vai ser muito interessante essa nova perspectiva da Campus com 2 pilotos super rápidos, com o Rajai e o Pepe. Mas daí também, qual vai ser o limite desse salto é uma coisa interessante a se ver. E também vai depender muito da mentalidade do time, né? Os engenheiros que estão lá, etc. Para ver até onde é que essa Campus pode ir com esses pilotos. Mas, obviamente, em relação ao ano passado, já vai ser um puta avanço de todos os ângulos possíveis. Concordo. Então, empatou 2-2. A próxima equipe é a Trident. Nós temos Vershore e Stanek. Eu vou de Vershore, obviamente. Não quero comentar. Vai ser o Richard, é isso aí. Mas brincadeiras à parte, assim. O Richard foi um piloto que eu já torci muito, né? Tive problemas aí e tal. Mas eu acredito que ele é um piloto bom. Ele não é, nossa senhora, extraordinário. Mas ele é um piloto muito bom. E ele faz resultados bons quando é permitido também. Quando ele estava na Trident, antes, ano retrasado, ele teve problemas de ilegalidade do carro, alguma coisa, não lembro o que foi, que ele foi desclassificado, de corrida que ele ganhou, enfim, na que a gente esqueci da querida que ele tava, na VAR, também foi a mesma coisa. Ele ganhou uma corrida e foi desclassificado. Então, assim, ele tem o potencial de fazer bons resultados, de conseguir pódio, de conseguir vitória, mas não é aquilo que vai ser, nossa senhora, vamos disputar o título. Ele é um piloto bom, eu acho que ele vai sobressair ao Stanek. Só que o Stanek também é um piloto que me chama atenção e me fez feliz a volta dele, porque eu não sei se vocês lembram, mas ano passado ele estava com um problema financeiro e ele quase não terminou a Fórmula 2. Então, assim, eu quero muito ver como vai ser o desempenho deles dois nessa Trident, como essa Trident vai vir, porque ela já foi uma equipe que, né, lutou por vitórias com o Richard em 2022 e tudo mais. Então, eu acho que é isso. Olha, eu também acho o Stanek um piloto interessante, mas aqui eu vou de Vershore e Vershore por muito. Eu acho que a diferença de qualidade, de experiência, de pilotagem em todos os quesitos que tu requer de um piloto, o Vershore ganha. E então eu também gostei
essa volta do Vershaw para Trident. Eu acho que é um casamento que funciona e eu acho que ele vai se sair bem. Eu acho que ele é capaz de conseguir um top 10 mesmo que o carro não entregue tudo aquilo que ele seja competitivo, vamos usar dessa forma, para brigar mais em cima. Mas o Vershaw é um piloto que, como ele me falou, ele já pegou uma VAR, que era um carro bastante problemático, ele pegou uma Trident no ano retrasado, e esse ano agora voltando, ele já mostrou que ele é capaz disso, que ele é capaz de carregar uma equipe dessa. Então eu acho que novamente a gente vai ver um Vershaw brigando por pontos, um Vershaw com arisco na pista, com ultrapassagens, e ele vai levar essa. Pra mim, ele leva com uma margem até bem legal pra cima do Stanek. Eu queria fazer um comentário que eu não sei se é um senso comum, mas eu tenho muita vontade de ver ele disputando outra categoria, mais especificamente a Indy, porque eu acho que seria interessante, né? Eu não é que eu imaginava, mas assim, teoricamente ele já tá no 4º ano dele de Fórmula 2. A gente sabe que ele não vai, assim, pra Fórmula 1, isso é meio claro. Óbvio, aham. Então, eu queria ver ele fazendo outros caminhos também, porque ele é um piloto bom, então eu acho que ele poderia procurar outras coisas também, né? Mas eu acho também que ele pode procurar um top 10 aí com essa Trident e vai ser incrível se ele conseguir isso. Ó, eu concordo com a Emily, eu acho que o Vershaw tem a cara da Eu Indy, ia tá? falar isso agora. Eu ia falar agora Eu que ela acho que ele falou. tem a cara da Eu Indy. sempre achei isso, Eu acho gente. também. É tipo o meu sonho de princesa. Falta o Samuca com K falar. Só tem duas pessoas que eu conheço que falaria que o Stanek ganharia do Vershaw. A mãe do O Stanek, Stanek a e mãe quem do mais? Não, Stanek não, e o mais Beck e o quem? Pedro mesmo. Acho que são eles, são só dois loucos o suficiente pra falar isso. É, Cara, o Pedro também foi muito fã do Richard, assim. sim, Eu sim. não É porque acho o nem Pedro que também ele gosta do Stanek, cometeria essa né? loucura. Eu não sei da Nem onde ele você tirou acredita nisso. isso. Eu não sei se o Pedro falaria que o Stanek ganha do Vershaw. Ah, são os dois únicos fãs do Stanek que eu conheço, velho. Cara, mas ele assim, ele é um piloto bom, sabe? Eu gosto dele. Enfim, voltando. Eu realmente acho que o interessante o Richard pra estar na F2, pra ver, etc e tal. Mas é aquela questão do, sabe, eu não sei qual a perspectiva que ele tem em relação a isso. Ou será que ele não conseguiu algo, ou um teste na Indy, etc, por estar na F2, ou o caminho que ele quer ir, sei lá, talvez Fórmula E, ou ele quer ir para a WEC, eu Ah, não sei. É uma coisa muito interessante, entendeu? Tipo, a gente fala do que bom que o Verstappen tá cá, porque ele é um puta piloto, e a gente gosta dele. Mas, olhando na perspectiva, eu não vejo o menor sentido dele fazer esse ano da Fórmula 2, sabe? Não tem uma. Não, tipo, não é uma equipe que. A não ser que, sei lá, por milagre, que agora a Trident contratou piloto ruim e, tipo, largue toda a F3 pra trás e pegue toda a sua equipe e foque toda na F2, só se for isso, né? E aí agora se torne uma super equipe da Fórmula 2. Porque, tipo, não vejo perspectiva, de fato, em relação a isso. cara, eu acho muito difícil falar isso, porque assim, como que você vai julgar, sabe? Ah, não devia fazer um terceiro ano. Se ele tem o budget e o sonho, por que não? Peraí, é terceiro Ele é pra ano? uma Eu equipe achei que ele nossa, tava pro quarto, não? Eu acho que quarto? porque no 2021 ele fez o finalzinho da temporada pela MP. Não, ó, finalzinho da temporada não conta. Eu nunca conto meia temporada. Eu não conto também. Não Então, existe isso. Ele teoricamente, é tá indo pra terceiro ano terceira completo. temporada. É. Terceiro ano completo. Ele fez 2021. Ele só não correu em Jeddah em 2021. Vocês falaram que eles Vocês fizeram falaram só que eles meio. fizeram só Não, meia não, o temporada? Richard fez 2021, ele só não correu Jeddah. Ele fez 2021, eu não tô louco isso aí, não. Ele tá indo pro 4 anos. Não, Assim, a chance de você tá louco é bem Sim, grande. mas o Richard correu o 2021 completo, ele só não correu Jeddah. Vou ver com os universitários aqui, peraí. Eu também, peraí, Wikipédia. Não, ele fez 2021 completo. Ele correu em Jeddah sim, eu acho. Ah, não, ó. Ele não fez completa, mas não foi só Jeddah que ele perdeu. Não, eu lembro do Richard desde 2021. Isso não é, a minha memória não me engana em relação a isso, não. Por isso que eu falei que pra mim não faria sentido ele ir pra um quarto ano, sabe? Então, é porque em 2021 ele correu na MP. Só que foi tipo. Foi uma coisa muito. Foi uma loucura, porque na minha cabeça ele na MP foi um surto, sabe?
um surto coletivo. Ah, então o Samuel não estava louco. Ele tem dinheiro, não tem o que fazer. Eu acho que se Se tem uma profissionalizar coisa que ele seria mais tem, interessante agora. Mas aí você manda DM pra ele e fala, filho, eu mando, porque aí ele vai você visualizar. fala, ó, a Emily manda, ela vai falar, meu amigo Samuel falou que ele não entendeu. Ele é assim, foda-se. Agora sim, PHM. A gente Vai tem o ser- Durksen e o Barnard. Vai Eu vou ser. na Tinkerbell. Ele vai por muito, assim, eu acho, né? Nossa Tinkerbell, nosso Taylor, nosso loirinho. Taylor. Exatamente. Eu não tenho muito nem o que falar, porque eu sou extremamente Nem eu. clubista, né? Ele é meu filho adotado. Então, assim, eu acho ele talentoso. Ele teve resultado muito bom no ano passado. Então, eu acho que ele, com a equipe, né? Então, assim, eu acho que ele vai. Assim, Talvez. é PHM, né? Sim. Tem isso. Então, ele pode trazer pontos, trazer talvez pódio, sprint, porque a sprint é onde tudo acontece, né? Então, assim, eu acredito muito que ele vai ter alguns bons resultados e pode surpreender. Bom, pra mim é Taylor Burnett. Também não tem muito o que falar. Só algo a acrescentar que não teremos Roy Nissan, então é uma grande vitória para todos nós. Deus é tão bom. E, assim, eu não sei o que esperar do Duxen, né? Mas como ele é sul-americano, eu vou estar apoiando o dia. Então eu espero que ele consiga bons resultados também. O entretenimento dessa temporada vai estar nas mãos do Martins, né? Pelo jeito. Em relação a isso, o Dirksen, só quem pode falar é o Beck, porque ele conhece mais afinco. O Dirksen eu também não conheço muito. Já o Barnard já é muito esperado em relação a isso. E eu acho que vai ser interessante ver como é que vai ser o desempenho dele. Embora assim, né? É a PMH. Não dá para esperar muita coisa da PMH. Então, a gente vai ver aí o Barnard sofrer um pouquinho. E vamos ver como é. PHM. Nossa, eu sempre troco as letras dessa equipe. Puta que pariu. Vai ser um ano de sofrimento pros fãs da Tinkerbell. Não, eu nunca lembro. Qual é a ordem da equipe. Não é tipo o VAR que forma uma palavra certinha, entendeu? É tipo. É um monte de letra PHM. aleatória, eu não lembro. PHM AX Racing. O que é isso? Que É nome o bosta, nome do né? filho do Elon Musk? Parece muito nome de equipe genérica de jogo de carro, cara. Você já dirigiu uma dessa, né, Simone? Assim, se a gente parar pra pensar, talvez ela seja uma equipe genérica de jogo de carro. Porque até a cor dela é meio genérica, entendeu? Fica com os pilotos andosos que sopraram. Tipo, Ai, se a meu gente Deus. pega e. Vamos lá, a gente coloca o Barnard na VAR e troca aí com qualquer um, ou o Fittipaldi ou o Villa Gomes. Ela seria literalmente uma equipe genérica de carro. Ela só ia estar lá, ela não ia nem existir, assim. Esquecível. Bom, como vocês puderam ver, a gente, PHM, somos todos muito fãs. Com isso dito, vamos para as previsões, rapidinho? Não. Pra gente encerrar o episódio? Decepção do ano. Quem vocês vão de decepção do ano? Eu posso falar o meu primeiro. Eu acho que a decepção do ano vai ser o Antonelli. Não porque ele vai ir mal. Eu acho que ele vai terminar top 8. Mas eu acho que as pessoas esperam que ele termine no top 3. Por isso que eu acho que ele vai ser uma decepção pra muita gente. Entendeu? Não necessariamente. Fez sentido? Fez sentido pra mim. Faz sentido, sim. Cara, eu não consigo. Acho que eu não vem na minha cabeça alguém que vá decepcionar, porque assim, com a equidade que vai ter, com os pilotos que tem, eu tô esperando muita coisa, assim, muita expectativa pra muita gente, mas faz sentido o que a Vic falou. Como eu falei mais cedo também, as pessoas acharem que o Kimi vai subir, vai atropelar todo mundo, talvez isso seja uma decepção, entre aspas, pra quem espera que ele vá passar o carro em cima de todo mundo, assim, do nada, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que o Radjar pode ser uma decepção, assim, tal qual como pode ser uma surpresa. Justamente Interessante. porque ele é rápido, mas ele pode simplesmente não arrumar nada. Então, acho que a minha decepção seria o Radjar. Bom, a minha aposta de decepção é Zayn Maloney. Eu acho que ele não vai conseguir ter a regularidade que vai capacitar ele para brigar lá em cima, que é o que muita gente está esperando. Eu acho que ele sim vai fazer uma temporada ok, mas não algo que
que chegue à expectativa que muita gente tem nele. Pra mim, o Zayn vai ser a decepção do ano. Caramba, possível, pode ser. E pra você, Samuel? Eu queria tanto dizer que a decepção era o Dennis Hauger, mas Samuel? ele já nasceu sendo uma decepção. Então, assim, a gente vai falar sobre que a decepção, tanto a decepção quanto a surpresa, já vou digitar aqui, vai ser o Kimi Antonelli. E você vai depender muito da perspectiva em que vai se olhar. Como todos os olhares, de qualquer forma, todos os olhares estão de olhos para o Antonelli, Tem que escolher. Tem que escolher. Ou ele é decepção ou mas ele é ele surpresa. pode ser decepção Porque é sua ou a aposta. surpresa. Essa é a questão. É sua aposta, não é? Tá. Você não tá. Tá bom. Você escolhe. Tá bom, ok. Na minha perspectiva, quem pode ser a decepção? O Bortoleto. Porque simplesmente por um. Cara, eu estava bebendo água. Eu quase engasguei. Ele vai tomar tanto risco. Eu não esperava por isso. Porque ele vai estar na Invicta, tá? E aí as pessoas estão achando que por ele ter sido campeão da Fórmula 3, ele vai se dar totalmente bem, tipo, chegando no top 5, etc. Não que ele vai ser campeão, mas eu não acho que vai ser isso, que ele vai chegar lá no top 5, etc e tal. Principalmente por causa dessa questão. É uma possibilidade muito grande. Agora, na visão de todo mundo, eu acho que o Kimi, por motivos muito óbvios. Caramba, deixa eu falar porque isso ficou muito bom. Nós temos Kimi Antonelli, Hadjar, Zayn Maloney e Bortoleto como possíveis decepções. Caramba. A gente só tem decepção se tiver expectativa, é o que eu falei. A gente tem expectativa em todos eles, mas ao mesmo tempo a gente acha que É verdade, eu acho que isso também demonstra como nossa expectativa para essa temporada tá lá em cima, né? Sim. Bom, então vamos de surpresa do ano? Quem que vocês acham que vai surpreender esse ano? Cara, eu não queria puxar a sardinha pro meu lado, não. Mas eu acho muito mesmo, eu tô sentindo lá no fundo do meu coração que o Franco vai surpreender com a MPzinha dele e que ele pode chegar num top 5 e sonhando alto com top 3. Justo. Eu acho que quem pode surpreender esse ano é o. Tô entre dois. Eu vou de Miata. Eu acho que o Miata pode surpreender e acabar batendo o Maloney, mesmo que, tipo, eles não competam pelo título, algo assim, mas só ele ficar acima do Maloney ou bater o Maloney em várias corridas, eu acho que isso seria uma surpresa. Então, eu acho que isso pode acontecer. Eu pensei nele também. E eu pensei em outra pessoa também. Eu acho que eu falei isso na hora que a gente falou dele, mas o Taylor Varner, eu acho que ele pode surpreender trazendo até mesmo pódios, um sprint, por exemplo, com a PHM. Caramba! Eu acho capenga ali. Realmente, isso seria uma surpresa. E vocês, meninos? Olha, eu vou de Richard Verschoor. Eu acho que ele vai ter uma temporada excelente e vai brigar nas cabeças. Achei abusado. Brigar nas cabeças. Pronto, Samuel, agora fale sua loucura. A minha surpresa vai ser o Dennis Hauger. Vai ser uma surpresa de tão ruim que ele vai ser, que eu vou ficar tipo, Que porra, não é pariu, possível que ele seja tão bagre esse ponto. Vai ser uma surpresa tão negativa, sabe? Que vai ser nesse nível, assim, eu ficar surpreendido com a ruindade. Mas falando sério agora, acho que uma provável surpresa em relação, como eu falei, né? Tipo, pode ser também o Kimi, assim como eu tinha falado em relação àquela questão dele ser uma decepção e ao mesmo tempo ser uma surpresa. Mas a minha aposta de surpresa vai depender muito em relação a como é que a equipe vai estar desempenhando. E dependendo de como a equipe vai estar desempenhando, minha coisa surpresa vai ser o Pepe. Legal. Top, justo. Mas E o rookie do ano? As surpresas são todas diferentes. Também. O mesmo motivo da decepção. Exatamente. A gente tá bem diferente nessas nossas apostas. Eu acho que agora talvez junte. Porque rookie do ano vai ser o Antonelli, né? Não, Vai ser quem? Gabriel Bortoleto. Ó, Eu vou de Pepe. Esse é uma equipe ele tá, viu? Eu vou de Pepe. Pepe, Acho que tem bons Antonelli, nomes esse ano, Bortoleto. de como a equipe vai E vai ser um desses três. Bom, e quem vai ser a campeã das equipes? Prema, né? desempenhar. Eu acho que esse ano a Invicta... Não, mentira. Eu tô brincando. Gabriel Bortoleto Eu vai acho ganhar o que- título sozinho. Cara, eu acho que
A Campos. Eu acho que a Campos vai bem. Caralho! Não, mano, é impossível. Se Invicta. Não, vai ficar gravado aqui. Se Invicta ganhar esse campeonato, eu dou 100 euros pro Samu. Caraca! Caralho. Eu acho que esse é o preço suficiente pra ele comprar uma passagem não, comprar um ingresso pra assistir a Fórmula 1 próximo ano. É impossível a Invicta ganhar. Não, mas essa não é a minha aposta, cara. Não, aceita! Agora fala que é. Aceita, velho. Ele Então tá bom, a minha aposta pra ganhar um campeonato é Invicta Virtuosa. Mudei tudo aqui, valendo 100 euros Invicta Virtuosa, campeão na Fórmula 2. Tá gravado no podcast. Tá gravado? Certo. Isso aqui é documento, tá? Ele pode te processar. Tá gravado no podcast. Caralho, eu só fiquei agora até. Ô, Emily, você falou quem que você acha que vai ganhar? A Prema? O Samuel só fez uma aposta de dar dinheiro pro Samuel. Além disso. Qual a sua aposta, ô Samuel? Aposta, é, tipo, por mais que a arte tenha dois pilotos ali que, tipo, tem a proposição de levar e a Campos também, é a Prema, não tem jeito, a não ser que o Antonelli fracasse retumbantemente, assim, seja uma hecatombe, e aí consiga fazer com que as outras equipes cheguem, mas no mais... Justo. E por último, quem vai ser o campeão da F2 2024? E por que Oliver Berman? Ela já foi logo induzindo a resposta. Eu acho que vai ser o Oli, na minha perspectiva. Mas o Victor também vem muito forte. Eu acho que é o que eu falei. A disputa vai ser eles dois, assim, olhando mais por cima. Óbvio que a gente não tem muito parâmetro agora com esses carros novos. Mas, a princípio, a disputa é entre eles dois. É isso. A questão é que se não tiver uma palhaçada igual a Fórmula 3 de 2022, o Oli leva. Inclusive, ele era um dos aspirantes ao título, né? Então, fica aí a polêmica. Pra mim também, não tem como fugir. Pra mim, o Oli é campeão. Perfeito. Pelo menos o campeão a gente concordou. A gente discordou em quase tudo, mas o campeão, tanto a Prema quanto o campeão de pilotos, a gente concordou. Bom, galera, é isso. A gente falou de todas as equipes, tanto da F3 quanto da F2. Vocês têm mais alguma coisa que vocês querem falar? Eu desejo uma boa aposentadoria pro Hauger, é isso. Eu desejo uma boa noite a todos os ouvintes. Obrigada por ouvirem cada insanidade que o Samuel Conká falou. Olha, eles já estão todos acostumados. Só que assim, o tempo sempre me inocenta, tá? Essa é a pior parte. Novamente. Olha, eu ainda tô esperando o dia que o tempo vai me aposentar. Ou me aposentar. O tempo vai me inocentar em relação ao Max na Ferrari. Até agora não chegou esse dia. Chegou do Lewis, mas não chegou do Max. Então. Me inocentou. Esse aí fui eu. Esse aí o tempo me inocentou. Meu Deus, eu tenho medo disso acontecer. O dia que isso acontecer, você nunca mais vai me ver. Saiba que eu vou sumir no mundo. Com isso dito, é isso por hoje, galera. Obrigada por ouvir até agora. Esse episódio que tá grandinho. Fala aí se você concorda, discorda com a gente. Quem que você acha que vai ser o campeão da F3, da F2? O que vocês esperam dessas temporadas? Como sempre, sugestão, crítica, ideia, a gente tá sempre lá no Twitter, tá bom? E não taquem hate na gente, pelo amor de Deus. Por favor, não taque hate. Somos campeões. Por favor. Campeões. Por favor, não taque hate. Ô, Samuel, vocês não vão se despedir? Eu tava esperando o Samuel, mas então, como ele não falou, eu vou falar. Primeiro, obrigado pelo convite aí, vi que foi bem legal participar, gostei bastante. Qualquer outra oportunidade eu tô aberto. E muito sucesso aí, tamo junto e aguardemos essa temporada, principalmente a F2 pra mim, que eu tô com a expectativa bem alta. Um beijo aí todas as Ursetes do Brasil, que só são 5. E também um beijo aí pra todos os haters do Hauger, que estão todos aqui, inclusive, nesse podcast. Um beijo pra todas as fãs do Franco Colapinto, minhas irmãs e as 3 brasileiras que torcem pra ele também. Tchau, gente. Até. Tchau.